para começarmos, a gente tem que entender primeiro o que é a fé. E está escrito em Hebreus 11 e o primeiro. Explicando o que é a fé. Hebreus 11 e o primeiro. Que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. Como a gente pode falar de fé e não falar sobre o pai da fé, Abraão? Temos o exemplo de Abraão, que Abraão teve a promessa, Deus deu a promessa a Abraão já velho, a esposa dele também avançada de idade, mas mesmo assim ele confiou em Deus, ele creu. A fé é você confiar em Deus, é a mesma coisa. Então, mesmo Abraão avançado de idade, ele creu na promessa que Deus lhe deu. E muitas vezes nossa fé é tão pequena que a gente acaba tentando chegar no que Deus quer pra gente, só que da nossa maneira, que foi o que Sara fez. Sara, ela, em vez de confiar, em vez de ter fé em Deus, que Deus ia cumprir a promessa através dela, ela foi dar um jeitinho dela. Ela deu H para o esposo dela e ela pensou assim: eu vou dar H para o meu esposo e o filho que ela gerar será o meu filho, será o filho da promessa como Deus nos prometeu. Mas sendo que não é assim. A fé é você confiar na vontade de Deus. Mas e se aquilo que você tanto pediu não acontecer? E se a sua vontade não for a vontade de Deus? Muitas vezes achamos que a fé é acreditar que Deus fará exatamente o que queremos. Mas fé de verdade é confiar no caráter dele, no que ele pode fazer por nós. E se a resposta for não? E se aquilo que tanto pedimos para Deus, aquilo que tanto confiamos que é da vontade dele, ele disser que não, isso não é da minha vontade? Como você vai reagir? Se a resposta for não, ainda assim ele continua sendo Deus. É aí que nós devemos colocar a nossa fé em prática. Nós devemos confiar, não confiar que ele confiar em coisas materiais. Confiar assim: eu confio em Deus que ele vai me dar um carro. Eu confio em Deus que ele vai me dar uma casa. É você confiar que os caminhos dele são muito melhores que o seu. É você confiar que mesmo que ele te mande para o vale da sombra da morte, ele estará com você e o final da caminhada será bom. Será que a tua fé depende de um sim? Abraão não ouviu a promessa, não viu a promessa se cumprir totalmente em vida. Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na carne dele. E Jesus, no Getsemane, pediu ao Pai que afastasse o cálice, mas a vontade de Deus prevaleceu.
E o que é que eles tinham em comum? O que é que Abraão, Paulo e Jesus tinham em comum? Eles confiavam que o plano de Deus sempre era melhor para a vida deles. Paulo, ele fala nas cartas dele que esse espinho assim, é um peso para ele. Mas ele confiou que se Deus disse não, era para um propósito dele, era para um bem maior. Temos também Hebreus 11:6, que diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Eu acredito que na caminhada cristã, duas coisas que você precisa ter é o amor de Deus e a fé. Por quê? Nós devemos crer que Ele existe, que Ele criou tudo. Isso é você ter fé. Foi como Tomé, quando os discípulos disseram para Tomé: olha, Jesus Cristo ressuscitou. Tomé disse: eu só acredito se tocar nas feridas dele. Aí João 20:29 foi quando Jesus apareceu para Tomé e disse para Tomé: olha, você não disse que iria crer só se tocasse nas feridas? Olha aqui as feridas. Toque para você ver. João 20:29 diz assim. João 20:29 diz assim. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. A fé é uma nova forma de ver Jesus, que, assim, como Tomé, aqueles que o viram, o creram porque o viram. Já nós vemos Ele pela fé, nós cremos que Ele existe pela fé. E pela fé e pela graça nós somos salvos. Em Efésios 2, do 8 ao 9, diz assim. Efésios 6, do 8 ao 9, diz assim: sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. A fé que nós temos em Deus não vem da gente, não é nossa, é Deus que nos dá. E muitas vezes, quando estamos fracos, é aí que a fé de Deus se revela em nossa vida. Porque foi como aconteceu com Paulo. Paulo disse que é quando eu estou fraco que eu estou forte. É quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. É quando você se esvazia de você mesmo
e permite que Deus entre totalmente em sua vida. Já quando nós nos enchemos do nosso próprio eu, do nosso próprio ego, aonde Deus vai entrar? Aonde Ele vai habitar? Se o nosso coração já está cheio do nosso eu, nós devemos nos esvaziar para que Ele entre e Ele possa cumprir a fé em nossa vida. Em João 16, 33, diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham a coragem, eu venci o mundo. Outra forma de usar a fé. Muitas vezes nos encontramos em situações difíceis, como o exemplo de José. José passou por várias situações difíceis em sua caminhada, mas ele confiou, ele teve a fé de que, mesmo que ele passe por tudo isso, Deus está com ele. Jesus quer que se acredite no seu amor, mesmo em situações difíceis. É difícil você usar a fé em momentos difíceis da sua vida, mas você tem que ter a fé de que Deus o que Ele está fazendo é o melhor para você. Mesmo que você, como eu já disse aqui, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, mas você tem a fé de que Ele está com você e de que os planos dele para você é muito maior do que o seu. Isso é ter fé. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Sai da igreja para o Senhor. Amém. Agora, para encerrar esse grupo introdutório, eu vou convidar o jovem Pedro para fazer a oração. Amém. Salve os jovens com a paz do Senhor. Amém. Se colocar na preparação. Quem necessita de oração, Em minha casa. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por mais um culto introdutório que o Senhor nos conduziu, Pai. Que o Senhor livre os que estão no caminho, Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente mais na nossa vida e que o Senhor abençoe a nossa noite, que possa ser um culto maravilhoso em Tua presença. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Inácio, vem entregar a bênção. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. E a igreja diz? Amém. Ok.